Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Essa é mais uma videoaula. Eu espero que ela te encontre bem, tá? Como sempre. Estamos aí na nossa jornada, aparentemente até o final do ano, eu não sei, né? Os alunos têm perguntado quando que volta as aulas e tudo mais, não dá pra gente saber. Nem eu, nem vocês e aparentemente ninguém. Hoje, sexto ano, eu vou falar sobre as páginas 164, 165 do seu livro de história, tá? Nós já estamos numa época em que todo mundo parece muito mais cansado, né? Aliás, em 2020 eu acho que a coisa tá pior, né? Estamos entrando em setembro e, e a coisa tá pior. Hoje já estou gravando essa videoaula no dia 7 de setembro. Você vai ver ela daqui umas 2 semanas, uma semana pelo menos, tá? Por isso que eu estou falando também entrando em setembro ainda. Bom, sobre o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre triunvirato. Triunvirato é a maneira como os romanos antigos encontraram para organizar a sua política. E não deu muito certo, não. Então, eu tinha falado para vocês que durante todo o período republicano, essa fase da história de Roma que nós estamos estudando e que acaba na aula de hoje, é, o, o imperador ele era escolhido entre os senadores. E por isso havia muita disputa política entre os senadores, brigas, e quando eu digo briga, eu quero dizer muitas vezes mortes dos envolvidos para ver quem chegava ao poder. Então eles resolveram estabelecer um sistema em que 3 senadores governariam juntos, seria um triunvirato de 3. Tá? O primeiro triunvirato foi escolhido ser o Júlio César, o Pompeu e o Crasso. Tá? Eram os 3 grandes senadores da época. O Júlio César ele acabou se destacando. Tá? Ele foi para a região da Gália, onde hoje em dia seria mais ou menos a França. Estou te mostrando aí no mapa. Tá? As tropas do Júlio César ganhou dos gauleses, tá? Ganhou lá dos gauleses e voltou todo heróico, conquistador, poderoso, com o exército do seu lado. Ele fazia muitas coisas para agradar o exército. Então ele distribuiu terras entre os soldados, né? Então o cara foi lá para Gália lutar, ganhou um pedaço de terra do Júlio César, né? Das conquistas que eles tiveram lá, tá? Além disso, o Júlio César ele começou a fazer um negócio. A ideia mais ou menos já existia, mas ele faz isso com mais vigor de distribuir trigo para a população romana. Então ele se torna adorado pelos romanos. Tá? Isso faz com que ele queira receber o título de ditador vitalício. Ditador vitalício quer dizer, nesse caso, que ele seria o governante para toda a vida de Roma. Ele entra numa guerra, vence os exércitos do Crasso e do Pompeu, e ninguém em Roma tem poder para contestar Júlio César, o grande Júlio César que a gente estuda nos livros de história que vocês estão estudando nesse momento. E o que os senadores fazem? É um negócio assim, eu acho interessante, trágico, interessantíssimo, mas mostra o que era o poder em Roma. Os senadores armam um plano, então no momento em que o Júlio César está chegando no Fórum Romano, lá onde eles se reuniam com os senadores e tudo mais, os senadores, as pessoas mais ricas de Roma, poderosos e tudo mais, eles vão lá e esfaqueiam o Júlio César, tá? Então ele morre com múltiplas facadas no corpo dele, tá? Aí você fala, nossa, professor, você vê como é que a política atual ela é ruim, mas ainda ela é menos pior do que era em Roma. O cara foi esfaqueado pelo Senado, que seria a nossa Câmara dos Deputados e Senadores hoje em dia, tá? Você imagina o presidente da República entrando no Senado brasileiro e os senadores esperando ele com facas escondidas para matá-lo. Seria uma cena muito trágica. Bom, mas o Júlio César
ele é morto ali mesmo e ninguém sabe quem fez realmente, porque como tinham muitos envolvidos, tá? Um não podia acusar o outro, e aí ficou por isso mesmo. Depois que acaba esse primeiro triunvirato, que acabou em morte e tudo mais, não tinha mais governo, se estabeleceu um segundo. Um cara chamado Marco Antônio, o outro chamado Lépido e o outro chamado Otávio. Tá? Os três iriam governar. Então, o Marco Antônio ele ficou com a parte oriental, com a parte do lado mais leste de Roma, de todo o Império. O Otávio ficou lá com a parte ocidental, com a parte mais a oeste de Roma. E o Lépido se tornou sumo pontífice. Sumo pontífice seria, nesse caso, o chefe supremo da religião romana. Aí você vai falar, nossa, professor, é o título que tem o Papa hoje em dia, o sumo pontífice da Igreja Católica. E eu vou te falar, o título do Papa vem dessa época aí. Ainda não existia o cristianismo, eu estou falando de um período anterior a Cristo, mas a religião romana ela vai acabar dando alguns nomes que a gente usa até hoje no catolicismo. Tá? Bom, e o Otávio ele entra numa luta com seus exércitos junto contra o Marco Antônio, aliado da belíssima e poderosíssima Cleópatra, rainha governante do Egito, tá? E o Marco Antônio perde junto com a Cleópatra. O Otávio vai ser sagrado o primeiro imperador de Roma, então é aí que começa o Império Romano oficialmente, e ele vai ganhar o título de Otávio Augusto. Augusto quer dizer, em latim antigo, quer dizer dos deuses, divino, tá? O imperador romano, ele tinha por tradição, a partir do Otávio Augusto, de ser considerado um deus vivo. Então eles rezavam para o imperador e tudo mais, tá? Mas isso é para outra aula. Isso está nas páginas 164 e 165. Uma coisa bem interessante da sua página 165, que eu vou pôr aí para você olhar agora, é essa vestimenta desse legionário romano, tá? Algumas coisas aí estão exageradas. Essa armadura no peitoral que ele usava, isso não era comum de todos os legionários. Essa é uma armadura muito cara, mas eles usavam também. O dardo que vocês estão vendo aí, o pilum romano, ele era uma arma inventada pelos romanos. Você fala, professor, é só uma lança. Não, não é. É mais do que uma lança. Ele era de material flexível. E aí, quando o legionário romano jogava no inimigo e acertava, ele entortava com o peso do cabo e ficava pendurado no corpo do sujeito, que se não matasse, que muitas vezes matava, logicamente, atrapalhava os movimentos dessa pessoa durante toda a batalha. Então ele acabava inutilizando o soldado inimigo. Além disso, eles tinham esse escudo que vocês já devem ter visto em filmes e tudo mais, que mostra o funcionamento de como eles trabalhavam coletivamente. Eles tinham um grande treinamento. Aliás, o exército romano, pelo menos no Ocidente, ele foi o primeiro exército profissional, tá? Quer dizer o que isso, professor? Quer dizer que os soldados recebiam para ir lutar o tempo todo. Logo, eles ficavam treinando. Enquanto os outros exércitos eles só iam para a batalha no momento da guerra, fora isso, o sujeito ficava lá nas terras dele, trabalhando com o serviço dele para se sustentar, se o cara fosse camponês, por exemplo. O exército romano não, ele estava sempre treinando, então ele era muito melhor treinado do que os outros, né? Há uma preparação. E isso também faz com que ele tenha muito sucesso. Tá? O seu livro, inclusive, fala sobre isso, de quando ele virou o exército profissional, no ano de 107 a.C., tá? Por causa de um general chamado Mário. Tá? Não é o professor de ciências, não. É o Mário, general romano. Tá bom? Mas isso é para uma outra aula. Beijão, tchau, tchau. Espero vê-los muito em breve.